A minha oração é que o Senhor continue falando ao seu coração nessa manhã por meio do estudo da palavra. Renascidos em Cristo, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acompanhe a leitura de Atos capítulo 8, a partir do verso 9. Atos 8, versos 9 a 13, diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Mantenha a sua Bíblia aberta, confira aquilo que será dito com aquilo que está escrito. Meus irmãos, a história da Igreja de Cristo em seus primórdios é a história de um povo crente com uma missão à qual foram fidelíssimos. Eles existiam para proclamar que Jesus Cristo é o Messias prometido nas Escrituras e para convidar todos a que recebessem o reino de Cristo. Não havia outro interesse. Havia uma simplicidade que incrivelmente andava de mãos dadas com a profundidade da pregação apostólica. Vejam aí no capítulo 8 de Atos, quando no verso 5, diz que Filipe, ao descer à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Havia intencionalmente o desejo de dizer a todos: Jesus Cristo é o Messias, cumpridor de toda a Escritura, o Salvador que anunciou o reino de Deus, em nome de quem vocês podem ser salvos. Encontramos então, no texto lido inicialmente, o verso 12, que diz que muitos em Samaria davam crédito àquilo que Filipe pregava. E qual era a pregação de Filipe? Qual era o conteúdo da sua ação evangelizadora? Evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Igreja, irmãos, como diz acertadamente a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, em seu artigo 8º, o artigo sobre igreja, apenas a primeira parte: igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja, eclesia, é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Uma reunião de pessoas que ouviram de Cristo, creram em Cristo, e então publicamente, livremente, voluntariamente professaram fé em Cristo e então em nome dele foram batizadas. Estudar o batismo, tal como praticado por João o Batista, por Jesus, que validou o batismo de arrependimento de João, praticado pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, é encontrar esclarecimento em meio às divergências acerca da observância a esta ordenança entre os cristãos. É preciso, irmãos, compartilhar a posição bíblica acerca desta ordenança, porque é ordem de Jesus a todos os seus discípulos. E nós, se sinceramente, se devotadamente estivermos dispostos a entender a ordem em que o batismo aparece na palavra de Deus, nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor, como o Senhor promete em Mateus 28, verso 18 em diante. Mateus 28, 18, texto muito conhecido,
Após a sua ressurreição, Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos dele, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, vejam a ordem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E vejam que promessa bendita: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Com quem o Senhor estará? Quem o Senhor abençoará até o fim? Aquele povo que, sendo-lhe fiel, proclama que Jesus Cristo é o Salvador, batiza os que creem em Cristo e continua ensinando essas pessoas a observarem tudo que o Senhor tem ordenado. Estarei convosco, é o que diz o Senhor, todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, eu entendo biblicamente que tudo o que é dito acerca do batismo no Novo Testamento se resume em uma declaração: quem crê, seja batizado. O batismo é consequência da regeneração. Investiguem a palavra de Deus, irmãos. Não existe um único evento em todo o Novo Testamento em que alguém tenha sido batizado sem que tenha crido antes. A ordem bíblica é crer para que seja batizado, porque o batismo é consequência da regeneração em Cristo. O texto que lemos inicialmente apresenta um homem chamado Simão. E a palavra de Deus diz que aquele homem era um enganador. Ele iludia as pessoas porque era treinado em artes mágicas. E em todo engano está presente a ação do enganador, que é Satanás. Certamente esse homem também era usado pelo diabo para enganar pessoas. Pessoas em Samaria, muito influenciadas pela idolatria daquela sociedade, davam ouvidos a este Simão e, como diz o verso 10, chegavam a dizer, porque eram ingênuos, porque não tinham olhos espirituais abertos: este homem, este Simão, que realiza tantos sinais mágicos, é o poder de Deus, chamado o grande poder. E diz o verso 11 que por conta das suas artes mágicas, muitos aderiam a Simão, porque eram iludidos por ele. Quando, porém, e aqui então a palavra de Deus muda o tom, mudando da impressão com os atos de um enganador para o conhecimento do poder de Deus que transforma corações, deram crédito a Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Eles iam sendo batizados. E isso acontecia com todos que ouviam e criam, tanto homens quanto mulheres. Simão Mago e seus seguidores viviam nas práticas da feitiçaria e da idolatria entre os samaritanos. Meus irmãos, eles não foram batizados como que recebendo um sacramento, até porque não existe embasamento bíblico para que a igreja administre sacramentos. A graça de Deus, irmãos, não está contida em objetos, em palavras, em ritos e em sinais. O que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, é que eles foram evangelizados. Na história do Brasil colônia, há relatos de que povos chamados por nós de indígenas eram encontrados por europeus católicos, e eles então eram reunidos e sobre eles era lançada água, então era dito que eles agora eram cristãos e estavam batizados. Mas o relato que é feito por Villegagnon, um pesquisador francês que à época observou isso e tantos outros, é que não passou de um momento em que foram molhados, porque na verdade eles não creram em Cristo, eles continuavam crendo em suas divindades. Do modo geral eram panteístas, do modo geral associavam os elementos da natureza a forças divinas. Irmãos, o que encontramos na palavra de Deus é necessário que haja mudança. Mudança que é vista aos olhos de todos.
O regenerado é aquele que já arrependeu-se da vida degenerada. Olhe para a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 3, especialmente quero destacar o verso 7, nós encontramos a pregação de João, o que batizava. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João disse: o rei está chegando, preparem-se para recebê-lo. E como vocês devem se preparar? Arrependendo-se dos seus pecados e preparando caminhos de novidade de vida, de santificação, de vida espiritual autêntica, para que o rei seja bem recebido. Vejam Lucas, no capítulo 3, destaco também o verso 3, quando a palavra de Deus agora, pelo olhar de Lucas, diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Batismo é sempre consequência da regeneração, ou deve ser. Se alguém foi batizado não tendo convicção de que é nova criatura em Cristo, de fato precisa ser batizado corretamente. Regenerado, irmãos, é aquele que crê em Jesus. E aqui lanço mão do exemplo do apóstolo Paulo. Em Atos, no capítulo 9, está relatada a conversão de Paulo, ou Saulo de Tarso. E depois que ele foi confrontado pelo Senhor, e depois que ele admitiu que vivia perseguindo o povo do Senhor, depois que ele entendeu que precisava de mudança de vida, e pelo poder do Senhor encontrar-se diante de Deus agora perdoado, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 9, no verso 17, que o Senhor mandou Ananias, servo dele, orar por Saulo, que estava cego. E então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Por que Ananias o chama de irmão? Porque já havia da parte do Senhor a confirmação de que Saulo havia sido convertido. Ananias, irmãos, havia dito: Senhor, verso 13, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Entendam, irmãos, que Ananias chamou Saulo de seu irmão, porque já havia o entendimento dado por Deus de que Saulo agora era um arrependido, um convertido a Cristo. Saulo, irmão, voltando ao verso 17, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Irmãos, como tem sido precioso ver nas igrejas de Jesus os convidados para culto de batismo testemunhando. Essas pessoas realmente foram transformadas. Irmãos, eu batizei um homem que durante 30 anos foi um dos líderes do carnaval em sua cidade. E ele mesmo morava com um homem há quase esse tempo. Esse homem, convertido a Cristo, passou a viver como um servo do Senhor.
E no dia do batismo dele, muita gente estava presente. Certificado de batismo entregue. Ao final, um primo me disse: pastor, eu sou membro, lembro como hoje. Ele disse assim: eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu vim aqui hoje ver o batismo desse meu primo. Porque eu sei que o que está acontecendo aqui é testemunho do poder de Deus na vida dele. Esse homem mudou de vida. Esse homem realmente mudou de vida. Acontece, irmãos, que esse irmão que eu batizei é proprietário de um salão de beleza. E eu levei o meu filho lá, ainda muito pequeno, para cortar o cabelo. Primeira vez em que iríamos cortar o cabelo dele, não foi fácil. Os irmãos sabem como é isso. Irmãos, que surpresa agradabilíssima. Ao chegar ao salão, encontrei o certificado de batismo na parede. E numa mesinha onde havia folhetos anunciando produtos cosméticos, produtos de beleza, os folhetos Como Ter a Vida Eterna, que são os folhetos que utilizamos aqui, as igrejas batistas utilizam muito este folheto. Irmãos, eu nunca tinha visto isso. Um crente convertido a Cristo, de vida genuinamente transformada, que colocou numa moldura o certificado de batismo e colocou na parede do seu salão de beleza. E as pessoas chegavam ali e liam: esta pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é consequência da regeneração. Em breve, realizaremos batismos mais uma vez nesta igreja, no próximo mês. Se você já creu em Cristo de todo o seu coração, arrependido da velha vida, abandonando os seus pecados, seja batizado. Em segundo lugar, a palavra de Deus apresenta o batismo como símbolo da salvação. Este Simão que veio a crer, ele creu em Cristo e foi batizado. Diz o verso 13 de Atos capítulo 8, que Simão abraçou a fé, tendo sido batizado. E um sinal de que aquele homem de fato creu em Jesus é que ele estava acompanhando Filipe de perto. Mas há também um alerta da palavra de Deus quanto à imaturidade na fé. Ele que veio da prática de magia estava especialmente atento aos sinais e grandes milagres praticados pelos apóstolos. Isso ainda hoje acontece. Aquela pessoa que veio de uma determinada tradição religiosa e ela olha para o pastor da igreja como se ele fosse um sacerdote. E não é, irmãos. Pastor não é sacerdote. Pastor, segundo o Novo Testamento, é ministro. Ministro que equipa outros ministros do Senhor. Equipa os santos. Sacerdote é Cristo Jesus. Por meio dele chegamos ao Pai. Nós somos sacerdotes somente na medida em que reconhecemos que Cristo nos habita e nos dirige. Nesse sentido, todos nós somos sacerdotes, mas acreditar que o pastor é aquele que leva as pessoas a Deus, intercede diante de Deus pelos crentes, isso é heresia, irmãos, isso é errado. Isso não é bíblico, isso não é neotestamentário. Mas há irmãos que chegam à igreja crendo em Jesus, mas ainda precisando crescer na fé. A palavra de Deus diz que, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estes discípulos devem ser ensinados a observarem todas as coisas. Discipulado, irmãos. Caminhada com Deus. Crescimento na fé. O batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança do Senhor, de natureza simbólica, que demonstra a obediência do crente. Mas a vida cristã não se encerra no batismo. Primeiro a crença, depois o batismo, e após o batismo, o aprofundamento na fé. No Novo Testamento, o batismo sempre simboliza a aceitação voluntária a Cristo. Da tradição católica, irmãos, recebemos a informação de que recém-nascidos são batizados.
Não há fundamentação bíblica para essa prática. Algumas igrejas protestantes históricas mantiveram essa tradição que é romana, não é bíblica. Porque na Bíblia o batismo sempre simboliza a aceitação voluntária. Alguém que conscientemente disse: eu ouvi a palavra, eu criei no Evangelho, e agora eu entendi quem é Cristo e o que Ele espera de mim. Portanto, quero ser batizado em nome dEle. Vejam o que nos diz Atos, a história da igreja nos apresentando a prática da igreja de Cristo. Atos 2:38. Em meio àquele poderoso sermão do apóstolo Pedro, num dia de Pentecostes em Jerusalém, perguntaram a Pedro o que devemos fazer. Verso 38 é a resposta: vocês que ouviram acerca de Jesus, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é possível que um recém-nascido arrependa-se. Não é possível que ele professe fé em Jesus. Não é possível, portanto, que seja, segundo a palavra de Deus, aceito como válido tal batismo. Atos 2:41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. A ordem bíblica, irmãos, não falha. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu já li um certo escritor argumentando que em meio a 3.000 pessoas, certamente haviam crianças muito pequenas que foram batizadas. Não é isso que o texto está dizendo. O texto bíblico claramente diz: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Irmãos, que as nossas tradições sejam questionadas, mas que a palavra de Deus seja sempre reafirmada. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Investiguem a Bíblia. Não encontraremos um único texto que sugira que alguém que não creu em Jesus de todo o seu coração tenha sido levado ao batismo. Gálatas 3:27. Vejam o que nos diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Foram batizados aqueles que foram revestidos em Cristo. A água que utilizamos no batismo é símbolo. Ela, de fato, não lava pecados. Ela é símbolo da lavagem do Espírito, como nos diz Tito, capítulo 3, versos 3 a 7. Tito 3, verso 3. Nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aquele batismo de arrependimento ou de purificação traz consigo um símbolo especial. Fomos lavados, purificados, isto é, santificados pelo Espírito de Cristo que recebemos quando cremos nele. Cremos em Cristo, recebemos o seu Espírito. É pelo Espírito que cremos, e sem o Espírito Santo não é possível que alguém se mantenha aos pés de Cristo. Por isso, biblicamente, irmãos, defendemos que o crente recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão. Não é possível manter-se crente em Jesus por nem um segundo sem a direção do Espírito de Jesus. Porque não é obra nossa a vida cristã. É o milagre da graça de Deus por meio da operação do Espírito Santo em nós, levando-nos a crer e a amar o Senhor Jesus. A imersão, que é batismo,
Aspersão não é batismo. A palavra de Deus apresenta com clareza o batismo. O batismo é mergulho, simboliza a morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, irmãos, é importante que aquele que já creu em Cristo e já compreendeu o ensino bíblico, não se demore. Pode significar comodismo, pode significar ignorância, desconhecimento da palavra de Deus, ou até frieza espiritual. Você foi doutrinado? Professe a sua fé diante da igreja, e a igreja então poderá autorizar o seu pastor a batizá-lo. Atos 8, vejam a partir do verso 34, a experiência do eunuco etíope, um homem que foi a Jerusalém e ouviu falar de Cristo. E agora, interessado em Cristo, lia o profeta Isaías. O eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O texto, dizia o eunuco, o texto de Isaías, que nos fala daquele que é sacrificado, fala de quem? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, começando pelo ensino de Isaías, anunciou-lhe a Jesus. O centro da Bíblia é Jesus, irmãos. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. De novo, o que é que acontece? Você primeiro crê de todo o coração, depois é batizado. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe mergulhou, batizou o eunuco. Meus irmãos, vejam ainda Atos capítulo 10, versos 47 e 48. Aqui nós encontramos Pedro justificando o batismo realizado entre aqueles que estavam com Cornélio. Então Pedro diz: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Cuidado, irmão, se você já compreendeu, não se omita, obedeça ao Senhor e seja batizado. Mas o batismo, irmãos, como eu disse, não encerra a caminhada cristã. Em Atos 8, a partir do verso 17, a palavra de Deus diz que Pedro, João e outros impunham as mãos e pessoas recebiam o Espírito Santo. Atos 8, 17. E no verso 18, então, é dito que Simão, vendo isto, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eu até creio, irmãos, que ele creu. A palavra de Deus diz que ele abraçou a fé e por isso foi batizado. Mas era imaturo. Estava lidando com as tentações da velha vida, acreditando que agora ele estava diante de mágicos superiores a ele mesmo. Meus irmãos, nem sempre aquele que é batizado está preparado. Ele precisa continuar crescendo na fé. Irmãos, com muita humildade eu digo, nem sempre irmãos que chegaram de outras tradições evangélicas, já batizados, serão aqui tornados em membros rapidamente. Porque, irmãos, infelizmente em nossos dias, é triste dizer isso, mas há uma maioria
de denominações tratando o batismo com muito descaso. Batismo por empolgação, por emoção, sem convicção, sem ensino bíblico. Em meio a um sacramentalismo meio esotérico do movimento gospel brasileiro. O que a palavra de Deus diz, irmãos, é que a igreja é a reunião dos crentes, Efésios 4, quero destacar o verso 5, em que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É por isso que esta igreja, irmãos, tem estabelecido critérios muito sérios. Você não foi batizado em uma igreja de mesma fé e ordem, entenda que o seu batismo aqui, caso você deseje se tornar membro dessa igreja, é mais um testemunho público de fé. Isso não te diminuirá, isso não aniquilará a sua caminhada cristã, mas isso dirá: eu creio como esses irmãos creem, por isso quero me tornar membro desta igreja. O batismo é uma ordenança para todo cristão. Todos os que creem devem ser batizados. Por isso que a palavra de Deus, numa época em que certos religiosos desconsideravam o valor da mulher e não queriam que a mulher tivesse assistência espiritual, tivessem essa assistência, a palavra de Deus diz que eram batizados homens e mulheres, Atos 8:12. Todos os que eram evangelizados a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus iam sendo batizados. Qual é a conclusão? Se você é discípulo de Jesus, obedeça-o. Seja homem, seja mulher, seja batizado em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você pense: pastor, há algo ainda a ser mudado em minha vida. Mude hoje, meu irmão. Agora, confesse o seu pecado ao Senhor, arrependa-se e obedeça ao Senhor. Isso será testemunho poderoso de conversão neste mundo. Será testemunho de obediência ao Senhor. E será um testemunho de valorização da membresia. Porque é por meio do batismo também que alguém se torna membro da igreja local. Quem crê, observe as palavras de Jesus. Quem ainda não creu, entregue-se a Cristo de todo o coração pela fé e obedeça-o a fim de desfrutar vida abundante. O exemplo de Simão e de todos os outros do Novo Testamento é: enquanto a palavra de Deus é pregada, muitos creem, e aqueles que creem devem ser batizados. Deus nos permita, como igreja, continuar proclamando o Evangelho de Cristo, o reino de Deus em toda a terra, batizando os que creem e ensinando-os a observarem todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Se você pretende ser batizado em breve, fale com o pastor Vilmo, nosso coordenador do Ministério de Evangelismo e Missões, e ele saberá como te orientar. Nós vamos nos encerrar cantando primeira estrofe, estribilho